Olha, hoje, dia 3 de março, é Dia Mundial da Audição. A campanha realizada anualmente tem o objetivo de promover ações para a prevenção da perda auditiva e melhoria dos cuidados auditivos. Por isso, eu vou conversar agora com a fonoaudióloga e audiologista, doutora Cíntia Fadini. Bom dia, doutora, seja bem-vinda à Família Relógio, ao Relógio Entrevista. Bom dia, é um prazer novamente estar aqui com vocês, falando sobre a audição e os tratamentos que a gente tem hoje para perdas auditivas e também para o zumbido. Doutora, prazer é todo nosso, viu? Doutora, quais são os principais indícios, de que a pessoa está perdendo a audição? Ótimo, geralmente quem percebe é quem está ao lado. Sim. Então, se é a esposa, é o esposo, o filho, eles começam a perceber que quando chamam, o paciente já não está respondendo tão prontamente. A televisão já começa a ficar mais alta, aparece um som, um zumbido na orelha, eles começam já a ficar mais retraídos. Fala uma coisa, ele não responde, dá uma risada, como se tivesse entendido, mas não responde exatamente o que quer, o que foi solicitado. Troca palavras. Eu achei que você tinha me falado isso, mas na verdade era aquilo. E aí isso vai agravando, até chegar a um ponto que o paciente já começa a ter grandes dificuldades para ouvir, para entender. Entendi. E nesse momento os pacientes aí já começam a não querer mais em lugares com barulho, muitas pessoas falando, já começa a evitar essas situações para não demonstrar que estão ouvindo menos. E doutora Cíntia Fadini, é verdade que quem ouve o fone de ouvido muito alto ou trabalha muito exposto a ruídos tem mais chances de ter problemas auditivos? Como devemos manter, a saúde da audição? Exatamente. Então, nós temos a questão genética, Tem pacientes que têm mais indícios para desenvolver uma perda auditiva, porém, quando eu uso intensidade forte, fone de ouvido, longos períodos de exposição ao ruído, essas queixas começam antes do que deveriam. E aí a gente tem sim o início de uma perda auditiva. Né? O ideal é você usar, você pode ouvir sua música, você pode ter toda a experiência, porém optar por fones mais fora da orelha, o tipo concha, não ficar numa intensidade muito alta e sempre respeitar o tempo de exposição. Entendi. Então, se eu fico meia hora, ouvindo, eu preciso também ter o meu descanso e sempre em intensidades baixas para que você não tenha essa exposição direta no sistema auditivo. Legal. Gente, olha, hoje é dia 3 de março, é o Dia Mundial da Audição. Por isso nós estamos hoje conversando com a fonoaudióloga e audiologista, a doutora Cíntia Fadini. Eu sei que tem muitos que estão aí acompanhando, que trabalham nessa área também, a turma que mexe aí dentro dessa área, que está, de qualquer forma, sendo influenciado aí a sempre usar o fone. Tem muita gente que vai pelo transporte, público, vai para o trabalho ouvindo lá um fonezinho, até mesmo em casa, as donas de casa, às vezes, hoje com a internet, vai lá, bota o fone, vai fazendo, tem os afazeres ouvindo aí a rádio com o fonezinho ouvindo, mas estamos tirando aqui dúvidas, questionando sobre essa questão. Além do ruído excessivo, doutora, existem outras razões que podem levar à perda da audição? Eu gostaria que a doutora relatasse pra gente. Sim, nós temos duas principais perdas, que é a perda de condução, algo impede o som de passar, e nós temos a perda neurosensorial. A perda de condução, ela pode estar relacionada com o uso, com a cera, pode ser uma inflamação temporária, pode ser algo dentro da nossa orelha. A gente tem 3 ossículos bem pequenos, pode ser que eles não estejam se movimentando bem. E a neurosensorial aí já é dentro do sistema, em que as células já não conseguem mais captar o som. A perda neurosensorial, ela é muito
agravada com ruído, com remédios ototóxicos que afetam diretamente essas células do sistema auditivo. E eu gostaria de saber também, com toda essa explicação, né, fica claro que a perda auditiva não é apenas, né, coisa de idoso, né, doutora? Eu acho que com tudo isso que a senhora tem passado, está colocando aí pra gente, dá para se entender que não é somente o idoso que tem perda auditiva. Não é. Eu brinco com os pacientes que nós temos uma relação de quantos pacientes usam óculos. E eu acredito que seja muito próximo também a questão da via auditiva. Verdade. Porém, é muito mais frequente a gente ver crianças usando óculos, jovens, e o aparelho ainda a sociedade acha que é só o idoso. E não é. Nós temos muitos jovens com perdas leves, moderadas e que não percebem ainda que precisam do aparelho. E aí o nosso cérebro, ele é muito inteligente, ele começa a compensar. Então é um paciente que precisa prestar muita atenção para entender o que as pessoas falam, porém chega uma hora que o cérebro fala, olha, já deu, eu já não estou aguentando mais tanta atividade. E aí a gente começa a ter algumas dificuldades também a nível cerebral. Beleza. Para a gente fechar, quem tem casos na família deve ter um acompanhamento constante, doutora? De quanto em quanto tempo é importante irmos ao audiologista? Fica à vontade. Olha, se você apresenta queixa na audição, é importante a gente monitorar. Então, eu apresentei uma queixa auditiva, eu fiz meu exame, mas está normal, talvez não seja a perda da audição. Eu vou monitorando, porque às vezes pode sim ter uma frequência isolada que está mais rebaixada e que eu preciso monitorar no mínimo 1 ano. Porém, se eu já tenho uma perda auditiva, se eu não estou usando o aparelho auditivo, eu preciso de 6 em 6 meses no máximo, porque eu posso ter um agravamento de uma hora para outra, essa perda aumentar. Muito bom, legal. Tá aí, gente, eu conversei com a fonoaudióloga e audiologista, a doutora Cíntia Fadini. Falamos sobre a saúde auditiva no Dia Mundial da Audição. Muito obrigado pela sua participação, doutora. Tenha um bom dia. Até o próximo Relógio Entrevista. Muito obrigada e um abraço para todos. Outro abraço.